Em comemoração do mês da advocacia, nós convidamos um segmento importante que é o segmento da jovem advocacia. Afinal de contas, todos nós começamos um dia e já fomos jovens advogados e advogadas. E para tanto chamamos uma membro especial da comissão do jovem advogado aqui da OAB São Paulo, que também é especializada em direito empresarial. Nós vamos conversar com a advogada Heloísa Nogueira Engel. Seja bem-vinda, doutora, ao Pontos e Vistas. Muito obrigada, foi um prazer enorme ser convidada para estar aqui, falar sobre o Conselho da Jovem Advocacia, nesse mês tão especial realmente que é, né, o nosso agosto. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Quando te pergunto a sua idade, porque isso já aconteceu comigo, infelizmente não perguntam mais, assim, e tal, no sentido da juventude, mas eu via não como uma forma de diminuir, mas talvez uma maneira do interlocutor se colocar numa posição mais experiente, ou às vezes como diminuição mesmo. Você escutou isso já alguma vez? Quantos anos você tem para poder te colocar no lugar e o que você responde? Olha, eu falo que isso é sempre um teste, né? Porque às vezes, ainda mais como eu lido com direito empresarial, a pessoa fica assim, mas gente, como é que ela sabe de tudo isso, né? Então, às vezes é um teste e pode ser uma tentativa de falar, calma aí. Então, eu tenho várias respostas, porque eu tenho essa aparência jovem, jovem mais jovem, e a minha favorita é dizer assim, olha, eu tenho alguma coisa entre 18 e 35, o que te deixa mais confortável? E aí eu jogo para a pessoa, né? Ela refletir sobre essa questão, né? Que às vezes um dos desafios, com certeza, da jovem advocacia é o estigma que se tem da juventude. Que você não pode ser jovem e ser muito bem preparado ou se preparar muito bem para um caso. E que isso, de repente, é algo exclusivo dos advogados mais experientes ou não necessariamente mais experientes, só mais velhos, que também acontece. E o que essa pessoa... Isso já aconteceu concretamente? Você fala algo entre 18 e 35, o que a pessoa falou? Como é que ela se comportou? Isso aconteceu de verdade. A gente tava... Foi uma reunião um pouco mais descontraída, era no restaurante, era um cliente novo que queria conhecer o escritório, e a gente foi fazer a reunião. E eu conduzi a reunião, falei do caso dele, falei das questões bancárias, de recuperação judicial, que era a situação dele. Então. Foi um cliente. E aí, sabe quando você vê a pessoa ficando meio... assim, mas gente, como que ela tem resposta pra tudo? Como que ela sabe? E a pessoa também te testa, né, nas perguntas. Então ela vai te testando. E aí chega uma hora que às vezes eu vejo até no olhar da pessoa que ela tá segurando fazer a pergunta da idade. E aí finalmente ele falou assim, mas quantos anos você tem? Ainda bem que não foi de cara, pelo menos. Mas você também teve um jogo de cintura pra também não ser tão, digamos assim, reativa. Claro. E eu me lembro que eu já respondi. O suficiente. Quantos anos você tem? O suficiente para saber que sua pergunta é indevida. Mas isso eu falei para um juiz. Não, essa foi muito boa. Eu era muito novo e me senti constrangido. Ele falou, calma, doutor, só estou perguntando, porque eu queria saber e tal. Mas tem coisas que a gente sabe que não... Por trás tem outra conotação. Exato. Então, assim, isso que você falou, de às vezes a gente entrar nessa defensiva e ser reativo, eu acho muito perigoso. Porque se torna sobre você. Então, nossa, por que você tá na defensiva? Porque você tá sendo reativa. Aí vai falar, é jovem mesmo. É jovem mesmo. E aí, às vezes, até por eu ser mulher, às vezes, dependendo de quem é o interlocutor, também coloca mais esse peso. Então, eu sempre tento dar uma resposta bem-humorada, mas ao mesmo tempo que eu não fujo da pergunta, né? De assim, não estou ofendida. O bom humor é uma virtude, o humor, né? O bom humor, não abrir mão das suas prerrogativas nem do respeito, mas o bom humor devia ganhar Oscar, eu acho. Quem é o bem-humorado desse ano? Mas não um comediante. Não, uma sim, pessoa sim. que tem um espírito. Porque gente que não tem humor também é difícil, né? Mas voltando um pouquinho, você sabe o que eu escutava também? Muito? Pergunta para sua mãe. Eu sou filho de advogada, conhecida. Se sua mãe não faria assim. Umas coisas assim eu achava absurdo, né? Ficava bravo com isso. Nossa, eu imagino que sim. No meu caso, assim, na minha história, eu sou a primeira advogada da minha família. Meu pai, por muitos anos ele foi vendedor de carro.
Hoje ele tem a loja dele e a minha mãe, ela é cabeleireira. Então, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 12 anos no salão de beleza da minha mãe. E eu era, assim, recepcionista, caixa, a menina que lavava o cabelo. E ainda fazia tudo, eu era faz tudo. Só não cortava o cabelo. Não cortava, não, pelo amor de Deus, cortar é muito Não, sério. eu tô só... Não, o corte eu falo assim, né? Tem que ter técnica, tem que ter né? técnica. Sua mãe que tinha. Né? Exato. Que tem, né? Que tem, exato. Então, assim, eu lembro essa questão que a gente tá falando, assim, de idade, de posicionamento, é algo que eu comecei a lidar muito nova. Porque até mesmo no salão existia um preconceito. Exato. Eu estava no caixa, então aí eu ia fazer os contratos, ia fazer venda, ia bater caixa. Tinha esse preconceito dessa questão da idade, né? Então, assim, de às vezes a pessoa não... Você responder do tipo, essa é a resposta. Não tem outra resposta. E a pessoa querer passar... Né, assim, mas por que você não checa pra ver se é isso mesmo, né? Checa com a sua mãe, checa com uma outra pessoa, que é isso que você falou, que às vezes tem esse estigma, né, quando você é muito novo. Então, isso é algo que eu sempre lidei, né, na minha vida, desde de muito nova, e diria que isso me ajudou a ir formando e aí e entender, e também entender que... a gente tem essa força, né? Isso me lembrou uma história, se você me permite sair um pouquinho do tópico para contar, que é uma história muito engraçada. Eu era recepcionista, eu tinha uns 14 anos. Lá no salão salão da minha mãe. Minha mãe foi embora e ficou a podóloga. E ela falou assim, olha, ela tá atendendo um cliente, a hora que ela terminar, você recebe, fecha o caixa, fecha o salão. Eu não vi a hora de ir embora. Eu só queria ir eu era adolescente, só queria ir pra minha casa. E, beleza, a podóloga terminou de atender, era um homem, ele chegou na recepção e ele tava debatendo com ela o pagamento, falando que ele não ia pagar, que era um retorno. E eles ficaram nesse embate, acho que uns 10 minutos. E eu, na minha, né, assim, ela vai resolver, é o cliente dela. Fiquei. Daqui a pouco eu vejo o homem saindo de dentro do salão. Aí eu falei assim, fulana, ele pagou? Porque pra mim ele não pagou, ele pagou pra você? Claro. Aí ela, assim, com um olhar, uma mulher assim de uns 40 anos, um olhar assim, triste, derrubada, ela tipo assim, não, sabe, assim, não consegui. Aquilo me deu uma fúria no coração. Falei assim, gente, como assim? Eu tô aqui esperando só pra receber desse homem. Esse homem vai pagar. Eu saí correndo atrás dele na rua, gritando o nome dele rua abaixo. Constrangendo mesmo, né? Foi aí que você resolveu ser advogada, né? Foi um pouco antes. Saiu gritando, constrangendo. Constrangendo realmente, trouxe ele de volta pro salão e ele fez o pagamento e ali, assim, finalizou, vamos dizer assim, finalizou o dia, missão cumprida, né? Missão dada, missão cumprida. Então, assim, essa história, às vezes eu lembro que eu penso, né? Vem uma coragem, às vezes, na gente, e a advocacia é uma profissão que a gente fala, não é pros fracos de coração. Sim. Você tem que ser corajoso, você tem que, com medo, sem medo, você tem que abrir a boca. Então... essa história eu acho muito assim, engraçada. Seu estilo, não necessariamente você precisa ser extrovertido como Heloísa, ou também boca aberta como eu, mas você tem que ter coragem. Você pode ser até tímido, mas tem que ter coragem, ou seja, firmar aquele posicionamento. Já dizia Sobral Pinto, Raimundo Pascoal Barbosa, que presidiu o AB, esse acho que você não conhece. Ele dizia que o Raimundo Pascoal Barbosa dizia, advogado tem que ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. É uma hipérbole, né? Claro, sabe? Claro. E como é que essa experiência que você teve foi importante, não só para você definir o seu destino, mas também para saber lidar com clientes, saber lidar com esse senhor aí que perguntou sua idade. Como é que o jovem advogado, e lá na comissão vocês devem debater isso, como é que foge ou dribla ou convive com esse estigma? Porque não tem como pular etapas, né? Exato. Eu sou jovem, com orgulho, e sou brasileiro. Como é que é isso? Não tem como queimar fase, né? Isso é uma pergunta que a gente sempre volta, né? Especialmente nas reuniões com a jovem advocacia, porque às vezes o que você percebe é que é uma insegurança. É como se isso já estivesse introjetado de eu sou jovem, logo tudo vai ser mais difícil. E algo que eu sempre falo quando a gente tem essas conversas, ou quando, às vezes, você vê que uma pessoa ou outra volta nisso, eu sempre falo assim, conselho, né, que a gente fala muito,
Primeira coisa, né? Vou dividir minha resposta. Primeira, a advocacia, eu falo que é assim, você planta sementes. E você é jovem, então aproveita. Aproveita que você tem energia, aproveita que você tem vontade, aproveita isso tudo. E planta. Às vezes, nessa questão da juventude, a gente tem muita ansiedade de a primeira reunião tem que fechar, isso aqui aconteceu, tem que seguir. E, na verdade, cada pessoa que você conhece, a OAB é muito importante nisso, os advogados que você conhece, os eventos que você vai, eu falo que são sementes que você está plantando e que você vai colher elas no futuro. Às vezes não no tempo que você gostaria, sim, mas você vai colher. E o segundo ponto que eu sempre falo, que acho que é algo inerente da nossa profissão e do que a gente faz existe o marketing, existe, obviamente, várias coisas que podem ser feitas para o jovem advogado aumentar a sua autoridade, participar de evento. Tem que ser uma divulgação nas redes sociais, que a gente sabe que é um assunto espinhoso, mas assim... Completa sua divisão que eu vou entrar nesse... Mas assim, eu sempre falo para eles que o cliente, ele tem que confiar em você, ele tem que confiar no advogado. E estabelecer essa confiança é algo que eu falo assim, para todos. Vai ter cliente que vai conversar comigo e vai gostar do meu jeito, vai gostar que eu sou mais assertiva, vai gostar que eu sou mais direto ao ponto, vai gostar de coisas que estão em mim que às vezes nem eu tenho consciência. E ele vai ter a confiança e vai querer estar comigo, independentemente da minha idade. E vai ter outros que vão olhar e vão conversar e não vão querer fazer comigo, não vão querer o caso comigo, vão querer com outro. E eu falo isso para os jovens, mas a gente pode ter certeza que aqueles que não estiverem no momento ou que não for, não vai acontecer. Mas tem espaço para todo mundo. Eu acredito muito nisso, que realmente todo mundo tem seu espaço no sol. Inclusive, especialmente os jovens advogados. E especificamente com relação à divulgação nas redes, eu conversei aqui no Pontos de Vistas com o presidente do Tribunal de Ética, Guilherme Magri, que falou sobre as resoluções do Conselho Federal, a ostensividade. Aqui a gente tem uma certa limitação. E tem um choque geracional. Tem pessoas mais velhas que acham absurdo a pessoa se expor nas redes sociais. Inclusive, isso é uma bobagem, você tem que trabalhar, tem que estudar. Só que são realidades diferentes, né? Por exemplo, advogadas que dançam na rede, advogados também que dançam, fazem uma coisa mais ostensiva. Como é que você encara isso? Então, vou falar... Tem um ponto de vista da questão do conselho, que hoje eu tô como... Falei de dançar, mas assim, que eu lembrei, tem vários. Tem advogado que vai com a câmera no fórum, faz uma dinâmica... Faz até tipo um filme. Isso. E não está errado do ponto de vista dele, né? Sim. Então, a gente está tendo essa discussão, é muito atual, e agora o Conselho da Jovem, a gente se reuniu no mês passado para discutir esses temas. E aí a gente subdividiu nessa questão, por exemplo, de ostentação, de autopromoção, e a gente debateu pontos como esse. Na verdade, a gente nem foi para essa questão de, às vezes, a dança ou o formato do vídeo. Um ponto que foi bem discutido era, por exemplo, os advogados que filmam a audiência ou filmam a sustentação oral e publicam nas redes aquele corte. E aí, a gente debateu muito, e um ponto que, assim, a gente chegou num acordo, vamos dizer assim, apesar dos pontos de vista diferentes, era a questão da finalidade. Que é o que é muito espinhoso, que a finalidade você trazer autoridade para aquele jovem advogado, para ele publicizar o dia a dia dele, ou a intenção é, por exemplo, viralizar por conta de ganhar likes, que às vezes é sempre assim, viraliza um corte de uma audiência que alguém tá faltando com respeito, tá sendo mal educado, alguma situação assim, e a pessoa coloca aquele corte para viralizar. E aí a discussão era como que a gente consegue criar regras que, ao mesmo tempo, acompanhem essa velocidade da tecnologia, que é absurdo. A gente tá vendo inteligência artificial, as alterações. Hoje, se você é tímido, você nem precisa mais gravar um vídeo, você pode criar. Mas você falou a palavra autoridade. E eu, pelo menos, com a minha formação, eu tenho quase 30 anos. Isso para mim era fundamental. Mas é fundamental hoje o advogado ter autoridade? Ou alguns segmentos, inclusive de clientes,
também jovens ou não, já não enxergam tanto isso como algo fundamental? Você já pensou sobre isso? É uma excelente pergunta essa questão da autoridade, e eu diria que depende muito da área. Por exemplo, eu sou de direito empresarial, então o perfil dos clientes que eu atendo e o que eu faço, a recuperação judicial, falência... Eles querem isso. Na verdade, eu lido com um perfil super conservador, né? De pessoas, eu falo 45, 50, 60. O tiozinho que perguntou a tua idade. Exato. São pessoas, todo respeito são pessoas ao mais senhor. velhas. Senhor. Ao senhor. Vossa Excelência. São pessoas mais velhas que mas aí a gente também não consegue generalizar. Tem pessoas mais velhas que são super tecnológicas, que amam, que acham o máximo, mas a maioria, pelo menos o perfil dos meus clientes, eles são mais conservadores. Mas, por exemplo, os advogados que lidam com direito de família, que lidam às vezes com previdenciário, Então, que lidam com outro trabalhista. Direito da moda. Direito da tem moda. Direito, digital. É outra, eu falo assim, né, falando de uma forma, é outra pegada, é outra história. Então eu sinto que esses advogados, a forma como eles fazem ali o marketing deles, ou a divulgação deles, funciona para o nicho que eles estão. E aí entra sempre aquela discussão de que a gente tem que, não pode ter mercantilização da advocacia, e essa questão histórica, né, que o direito tem essa questão, ele é tradicional. Ele tem essa reverência, ele tem as suas raízes. Então, às vezes, você escuta essa resposta de assim, olha, se permitir a jovem advocacia fazer isso, vai estar manchando, né, essa tradição, esse nome do direito. E aí a gente entra muito na linha subjetiva, que às vezes é essa questão que a gente está falando do bom senso. Como que a gente vai dosar o bom senso para cada um dos advogados? Como você falou, para um advogado tá tudo bem, mostrar a rotina dele, dinâmica, ele entra no carro, ele vai, ele volta, e outros já acham que não. Tá faltando tanto bom senso para mim. Só que a gente tem que fazer uma parada agora, porque o nosso primeiro bloco acabou. Você não perca a continuação com a doutora Heloísa Nogueira Engel aqui no Pontos e Vistas. Qual é o seu sonho de vida? Ai, vai me dizer que você não conhece a OAB Prev São Paulo. Desde 2006, ela ajuda advogados e seus familiares a alcançarem suas metas. E mesmo com São Paulo no nome, está presente em vários estados. Mas você não confiaria em qualquer um. Então não vai aceitar qualquer plano, né? Na OAB Prev São Paulo, você é dono do seu dinheiro. E isso se traduz em um monte de vantagens. Por isso, o plano é a opção ideal para realizar seus objetivos de vida. E também para apoiar sua família naquelas horas inesperadas e mais difíceis. E não conta por aí que os concorrentes vão ficar com ciúmes. Mas é um plano que cabe no seu bolso. E se já não fosse vantagem suficiente, ela também não tem fins lucrativos e todo o retorno financeiro vai para você. OAB Prev São Paulo. Inteligência para planejar, flexibilidade para realizar. Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que recebe hoje a doutora Heloísa Nogueira Engel. Ela é formada pela PUC em 2019 e membro do Conselho da Jovem Advocacia da OAB de São Paulo. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre choque geracional. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, você falou de leveza aqui nos bastidores, a gente estava comentando, você falou do bom humor. Eu procuro ter esse espírito jovem, né? Não é um chavão, mas eu acho que é uma coisa minha. Hoje eu ganhei uma liminar, eu subi no carro no escritório e comecei a gritar liminar, liminar, liminar. E minha mãe estava lá, minha mãe já com mais de 80 anos, a decana do escritório, falou, que isso? E olha que minha mãe até que é muito revolucionária tal, nas atitudes dela. Essa leveza, esse choque, isso impacta cliente, impacta outros colegas. Tá faltando o quê? Empatia? Tá faltando... Como é que a gente consegue conviver com tudo isso e, ao mesmo tempo, ter a ferramenta necessária para ser competente e ser aceito? Eu acho que esse é um desafio gigantesco que não é... A gente estava falando muito da jovem advocacia, mas eu diria que se expande. Porque, como a gente estava falando aqui nos bastidores, existe... É esperado essa tradição dos advogados. Então,
cria-se, né, até por conta de séries de TV, filmes, cria essa imagem do advogado que só anda de terno e gravata, que a gente fala data máxima vênia o tempo todo, né? Óbvio, é impossível o nosso vocabulário não ficar impregnado, às vezes, de algumas expressões que em outras profissões não tem. Mas eu sinto que, especialmente essa geração nova que está vindo, diferente de antes, eles se importam muito com essa questão do ambiente de trabalho. Então, eu já escutei muito isso e eu lembro que quando eu era estagiária não era tão forte, mas hoje eu vejo isso mais forte. Que a atmosfera, o ambiente de trabalho impacta muito. Então, a gente trazer essa leveza para dentro do escritório é desafiador, especialmente quando a gente lida com, às vezes, questões complicadas, densas, que tiram até o nosso sono de preocupação, e você, ao mesmo tempo, trazer eu falo assim, às vezes aquela brincadeira, assim, oh, meu Deus, será que agora, que nem você falou, liminar, gente, aquele juiz deu a nossa decisão. Isso. Agora aconteceu. Isso tem também o contexto da cultura geral. Às vezes os tribunais também não ajudam. Você vai nos palácios, em Brasília, por exemplo, você tem os tribunais superiores lá, que você anda... Você não precisa nem fazer exercício. Você chegar num gabinete, você entra na porta do ministro, você não, nem com óculos, você não consegue enxergar de tão longe. Para que então tem muito formalismo, e o judiciário ainda também é um pouco litúrgico demais, não é não? Com certeza existe essa questão, por exemplo, e aí eu diria que depende muito, assim como os advogados, tem advogados mais formais, tem desembargadores, juízes mais que prezam, né, pela liturgia. Não é incomum aparecer na rede, por exemplo, um desembargador ou um juiz chamando a atenção do advogado porque está sem gravata, ou... Tem um movimento em São Paulo dos advogados sem gravata. Tem um movimento. Mas para fazer audiência tem que usar gravata. Para fazer audiência tem que usar, Você tem que usar a concorda gravata. Tem que usar, ou você acha que podia dar uma melhorada? Olha, a minha opinião, tá? Eu acho que podia dar uma melhorada. Eu acho que o traje de camisa social, o terno, um traje respeitoso. Então você deve ser que nem eu. Você também já acha que tinha que extinguir as becas. É verdade. Olha, as becas... Na sustentação oral. Porque eu falo isso às vezes, eu sou criticado, porque o advogado e a advogada, eles têm um carinho pela beca deles. Eu tenho no meu escritório também minha beca pendurada e tal. Mas eu não tenho tanto carinho. Eu tenho carinho porque lembra que eu fiz o júri, eu ganhei, eu fiz o... Mas assim, eu acho que as vestes talares ou as vestes de respeito, um terno e gravata, nos Estados Unidos não tem negócio. Pra que colocar aquela coisa, né, que te remonta aos príncipes, mas os advogados não gostam que falem mal da beca, não. Eu sou a favor de extinguir. De extinguir a beca. Olha, eu também, vou ser sincera, eu não sou tão a favor da beca, porque afasta. Eu também... Eu acho que afasta e... Eu entendo isso, assim, mas aí a gente volta nessa questão das tradições do direito, que é muito difícil soltar. Então, a beca é uma tradição. Por exemplo, essa semana eu tava conversando com a estagiária e eu fui falar pra ela do dia da pendura. Nossa, que é 11 de agosto. Eu falei, e eu contando, assim, eu fiz na minha turma, mas assim, na nossa época eu falo que era leve. As histórias que a gente ouvia dos veteranos foi um pouco pesado. eram escabrosas. Chamou a polícia. E aí eu fui falar pra ela disso, e aí ela falou assim: nossa, mas eu não sabia nem que isso existia. Mas hoje nem cabe mais. Hoje tem muita tradição do direito ou das universidades que elas ou estão sumindo ou estão se transformando, o que também é algo positivo. E eu acho que a beca entra nisso, né? Nessa movimentação. É uma discussão difícil. A beca talvez entre. Recentemente, essa coisa do tratamento, do pronome Vossa Excelência, Marco Aurélio Mello, que foi excelente ministro do Supremo, eu já entrevistei ele, não aqui no Pontos de Vista, mas vou trazê-lo. Tem voltado à cena agora, dando algumas entrevistas, e ele deu uma bronca na advogada, novamente no plenário, a advogada tratando o ministro de você. Mas foi uma interjeição ali, coloquial, não foi que ele... Aí a advogada, até que foi bem, falou: peço desculpas, Vossa Excelência e tal. Isso também poderia ser considerado algo ultrapassado? Eu acho um pouco
excessivo, às vezes, vamos dizer assim, essa resposta de assim, meu Deus, você me chamou, né, você tá tratando com excelência, tratou de você. Por exemplo, hoje, antes de vir pra cá, eu estive despachando com um desembargador aqui do Tribunal de São Paulo, e tava explicando o caso, era um litígio bancário, realmente, e fazendo a conversa, ou Vossa Excelência, ou doutor, Vossa Excelência, doutor. É ele mesmo. Depois que a conversa já tinha fluído bastante, você dá vamos dizer assim, às vezes, quando você dá uma relaxada, quando você entra, você conhece tão bem o caso, e às vezes a gente tem paixão como advogado, paixão pelo caso, paixão pela tese, tem que ter. Então, às vezes, você entra tão dentro da sua tese, da sua paixão, que escapa, porque quer queira, quer não, a gente não fala todos os dias Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Sim. Então, eu acho que, assim, o tratamento formal de senhor, de doutor, assim, eu acredito que, sim, com certeza a gente tem que manter, mas essa resposta, vamos dizer assim, quando eles chamam a atenção de usou a interjeição você, eu acho isso exagerado. Porque, claramente, especialmente nesse caso... Chamar a atenção que é over, né? Claramente foi ali... Exato. O americano fala assim. É um overreaction. Claramente a advogada deixou escapar ali E aí o ministro fica só esperando ele. E o pior é que ele é um bom ministro e é uma pessoa afável. Foi, né? Não é mais ministro. Sim. Mas sempre foi um jogador muito afável, muito receptivo. Falando em ser receptivo, o advogado, ele quando começa a carreira, acho que vocês debatem muito isso no conselho, você como conselheira da comissão do jovem advogado aqui em São Paulo, que eu acompanho, é muito importante, né? O advogado vem buscar auxílio, vem buscar orientação. O mercado de trabalho está saturado, mas também está do cabeleireiro, está saturado do borracheiro, tá do marketing. Do marketing. É melhor o advogado começar num escritório grande, pegar uma experiência, ou ser impetuoso, se ele já tem um perfil um pouco mais ansioso não, mas assim, de trilhar um caminho próprio. Não existe regra, né? Fórmula. Eu falo, não tem fórmula de bolo, mas assim, eu vou falar da minha experiência e o porquê, né? Vamos dizer assim, eu sou jovem e eu já tenho meu escritório de advocacia. Eu comecei... É seu, você não tem sócio. Hoje eu não tenho sócio, é meu. Eu tinha um sócio e a gente se separou tem mais ou menos uns 2 anos agora. Tá. Então hoje é meu. Mas assim, eu vou falar um pouco da minha história e, claro, vai ter pessoas que vão ter outro ponto de vista, mas eu, desde o primeiro ano de faculdade, como não tenho ninguém da família que era advogado, eu na minha cabeça eu preciso entrar em algum escritório porque eu não quero me formar e correr o risco de não poder ser advogada. Eu tinha, vamos dizer assim, esse medo que eu acho que vários jovens advogados têm de, meu Deus, eu vou me formar e agora? Como é que eu vou assumir uma responsabilidade? Como que eu vou assumir um caso sozinha? E se eu não souber? E pra quem que eu pergunto? Então, eu tinha eu tinha, com certeza. Eu tinha esse medo no meu início de faculdade. E aí, eu fiz meu primeiro estágio em Campinas. O meu primeiro estágio foi no escritório do Pellegrini Barbosa. Ele é muito forte em eleitoral. Mas eu fiquei na área ali, construtora, incorporadora e farmacêutica. E no meu primeiro estágio eu já tive contato com falência, que contra todas as expectativas, né? Eu gostei de trabalhar com falência. E a partir disso Você é uma falencista, é assim que fala? Eu não sei se é falencista, né? Mas é que assim, é a falência e a recuperação judicial ali. Coisa fora do... Mas eu acho que talvez mais dentro do direito empresarial, né? Mas assim, trabalhei com isso e aí o meu segundo estágio já foi dentro de o primeiro era um escritório de mais ou menos uns 30 pessoas, então um escritório médio, assim. E o meu segundo estágio já foi no escritório grande, de 150, 180 advogados. E só para explicar, a minha lógica era assim, eu preciso ter uma experiência num lugar pequeno, mas eu também tenho que ter num lugar grande para eu entender como as coisas funcionam. Eu sempre pensei isso. E aí, na minha mente também, que eu me recordo disso, eu achava que no escritório grande, com 100 e tantos advogados, que o volume de trabalho, que o tanto de coisa, que ia ser algo assim gigantesco, assim, muita coisa, tudo muito eu achava. Porque nesse primeiro estágio eu sempre, assim, 6 horas, 7 horas, sempre que queria, né? Eu queria fazer mais, eu queria ficar lá. Então eu achava que no escritório maior ia ser mais intenso. E na minha experiência foi, na verdade, o oposto.
Eu defendo isso. Num escritório pequeno, se você tiver a oportunidade de entrar, as chances de você aprender e discutir é muito maior do que se você entra numa estrutura muito grande. E tem outro lado também, né, Luísa? Você também tem que contribuir, porque assim, às vezes eu entrevisto muita gente muita não, porque o meu escritório criminal artesanal não tem tanto. Mas quando eu estou precisando contratar, às vezes muito advogado jovem fala assim, eu estou aqui para aprender. Não, você está aqui para me ensinar também. Estudar e ir atrás de coisas que eu não sei. Porque você vê só para aprender... Né? Não, eu concordo. Aí é o estágio. Estágio. Virou advogado, já tem que ter estudado, tem que saber o assunto. Às vezes eu falo pro pessoal, você tem que saber muito mais do que eu. Se eu te pedir para estudar isso aqui, como é que eu posso saber mais que você? Por mais que eu tenha estudo. Isso eu concordo. E aí, por isso que eu fiz essa, vamos dizer assim, essa retrospectiva de, ao invés de começar a minha história já assim, me formei, eu voltei nos tempos de estágio, porque essa formação do estágio em que eu tive a oportunidade de passar no escritório médio, num grande, e depois quando eu tava no grande, eu tomei uma decisão de sair, porque eu queria ter mais liberdade de horário, eu queria fazer parte do grupo de estudos, que fiz parte, participar de competições de oratória, e dentro daquela rigidez do escritório, eu não conseguia. E nesse período eu fiquei junto com um advogado. Era a advogada e eu. E aprendi também muito, horrores. Então, quando eu me formei e peguei a minha OAB, o sentimento que eu tinha de preparo, de assim, eu não sei a resposta, como você tá falando, eu não sei a resposta. Vem um advogado que eu vou contratar, às vezes chega alguma coisa ali no escritório que não tem resposta certa. Não tem um artigo de lei que define exatamente o que é aquilo. É isso, você tem que estudar, você tem que ter esse espírito investigativo de eu vou ler isso, eu vou ler aquilo, mas eu não sei. Mas você tem que ter uma ferramenta para ir além. Essa gama de possibilidades que você tem no início, que existe uma certa condescendência que você pode errar. Agora eu já estou fazendo exercício aqui como um jovem também advogado. Não, mentira, não sou. Mas assim, você também tem que se preparar, porque você vai errar, mas procura estudar. Não manda uma carta, um e-mail completamente mal redigido, porque você tá... Aí sim, a tua imagem... Com certeza. É algo que está sendo apresentado, né? Com certeza. Você sabe que o meu primeiro estágio foi no escritório do Dr. Walter Seneviva, que inclusive faleceu recentemente, foi conselheiro dessa casa, um jurista de enorme valor para a advocacia, para o mundo jurídico como um todo. Ele dizia para mim, Sergei, a advocacia é a arte de comer grama nos primeiros 5 anos. Então, eu acho que também essa ansiedade do jovem ou da jovem advogada querer já, né, ter causas e honorários. A advocacia é uma profissão que tem essa vantagem. Quanto mais tempo você vai angariando valor, conhecimento. Tem juízes e delegados que eu, quando comecei a advogar, que hoje são desembargadores. E são pessoas que eu conheci lá atrás. Provavelmente eu até dei uma brigada. Mas que hoje eu conheço e tenho proximidade. Isso vale muito, né? Muito. E isso é algo que novamente, agora voltando para a OAB, você... da mesma forma que você, de repente, pensa, meu Deus, nossa, eu tô me esforçando, eu tô na OAB, eu tô no evento, como a gente falou, de plantar essas sementes, os jovens advogados que estão ali do seu lado, que estão com você nessa jornada, também estão trilhando esse caminho. Então, hoje, aquele seu colega que é de previdenciário, que tá começando, ou aquele seu colega que tá prestando, tá estudando para um concurso, é exatamente isso que você falou. Daqui 10 anos, essas pessoas também vão estar em outro momento de vida, como juiz, como desembargador. Tal das sementes. São as sementes. Exato, que você não sabe. Você lá na comissão do jovem, a gente já tem que encerrar. Você faz parte há quanto tempo e tem feito diferença na tua carreira fazer parte dessa comissão da advocacia aqui na OAB? Então, eu entrei como conselheira esse ano. Então, agora que eu estou participando dessas primeiras discussões e a gente está definindo... parâmetros, né, e fazendo as reuniões, trocando experiências. Mas na gestão anterior, né, eu participei dentro da comissão de recuperação judicial. E foi muito incrível porque eles dão pra gente, desde que, claro, como você falou, com seriedade, fazendo, pesquisando, demonstrando tudo, você tem uma abertura, uma oportunidade maravilhosa. Então, por exemplo, eu organizei 3 eventos de recuperação judicial online. E como eu que encabecei, eu falei, gente, vocês me deixam fazer isso? OAB, posso fazer isso? A OAB falou, pode,
pode ir atrás. Eu tive uma oportunidade que sem a OAB eu jamais teria, que foi poder mediar, poder estar ao lado e falar junto com pessoas, professores de quem eu li os livros, de quem eu estudei. Então, isso é uma oportunidade, isso é algo que a OAB proporcionou, que eu tenho certeza, assim, que em outro lugar, em outro momento, eu não teria conseguido. Para encerrar mesmo, o que você gostaria de ter ouvido quando começou a carreira e que não ouviu e que hoje você gostaria de falar? Por que não me disseram isso? Bom, para terminar aqui com uma frase de impacto, eu acho que quando você é jovem, às vezes a gente se cobra demais, se bate demais, não tem essa paciência. Então tem uma frase que eu não lembro de quem é, eu acho que era foi um jogador de futebol que falei isso uma vez, o Sócrates, que fala assim: eu nunca erro, ou eu acerto, ou eu aprendo. E eu levo isso pra vida. Muito bem. Agradeço a doutora Heloísa Nogueira Engel por trazer esse conhecimento, essa visão da jovem advocacia. E uma coisa me chamou a atenção nas suas palavras, além de outras, mas a paixão. A paixão é algo importante e isso realmente o jovem advogado, a jovem advogada tem que ter. Eu acho que isso é uma coisa importante porque demonstra interesse. O mundo está com uma crise de confiança muito grande, o mundo inteiro. Então, obrigado por você ter participado Obrigado a você, doutora. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Pontos e Vistas, que é um podcast da OAB São Paulo, que também desperta muitas paixões.